Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, esteja com você, minha irmã. Algumas frases são tão felizes e carregam tanto sentido, apesar de serem frases concisas. Mas quando a gente para e reflete sobre elas, a gente percebe a profundidade, a dimensão profunda destas frases. E uma delas, nós a devemos ao evangelista Lucas, quando ele descreve uma atitude tomada por Jesus. Ele diz assim, olha, Jesus tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. O que está nesta frase? É como se Lucas estivesse dizendo assim, olha, daquele instante em diante, Jesus só tinha uma preocupação: ir a Jerusalém. Mas ir a Jerusalém, Jesus sabia o que esperava por ele em Jerusalém, que era a rejeição da sua própria pessoa, a sua morte na cruz e a ressurreição. Mas isto tudo, esta sequência de fatos, representava, na verdade, a essência da figura e da vida de Jesus. Jesus veio salvar a humanidade. E veio salvar a humanidade através da entrega da sua vida, colocando sua vida como dom, como presente de salvação para a humanidade. Então, ao descrever, ao definir que Jesus toma a firme decisão de ir a Jerusalém, o evangelista Lucas estava dizendo: Jesus tomou a firme decisão de colocar, veja só, de colocar o destino da humanidade, a regeneração, a recuperação, a redenção da humanidade como primeira prioridade da sua vida. É como se Jesus dissesse que nada, absolutamente nada, iria demovê-lo desta decisão. Seguir Jesus, portanto, significa abraçar com ele esta sublime missão. Missão sublime, mas exige uma determinação clara, uma determinação precisa, uma preparação, inclusive, para eventuais obstáculos, para eventuais resistências. E aí a gente admira a capacidade do evangelista Lucas de nos mostrar que esta decisão, se de um lado a decisão de salvar a humanidade, de resgatar a humanidade, de devolver à humanidade a sua original dignidade, se de um lado esta decisão é sublime, fantástica, fascinante, ao mesmo tempo ela envolve custos, ela envolve sacrifícios, ela envolve obstáculos. E para mostrar isto, o evangelista Lucas coloca uma descrição que pode até parecer jornalística num primeiro momento, mas ela tem um sentido muito profundo, porque Jesus, segundo a narrativa de Lucas, manda representantes a uma região ali da Judeia a Samaria para preparar hospedagem para ele. Só que os samaritanos recusam hospedar Jesus. E aqueles discípulos, ofendidos, voltam para Jesus, contando para ele o desaforo, digamos assim, dos samaritanos recusarem receber Jesus, e
inflamados, irados, contrariados, sugerem a Jesus: o Senhor quer que a gente mande Deus lançar fogo sobre esses impuros? Você sabe que a reação de Jesus? Ele repreende esses discípulos. Jesus é contra todo e qualquer fanatismo. Não. Se ele veio para salvar a humanidade, ele não veio para condenar, ele veio para resgatar. E este resgate tinha que acontecer este propósito tinha que acontecer mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante da rejeição. Que lição preciosa Jesus está nos dando, porque às vezes, tanto no campo religioso quanto no campo civil, quando a gente encontra oposição a uma ideia boa, a uma proposta boa, às vezes a gente reage com radicalismo. A gente não sabe ser tolerante. A gente quer resolver os problemas na base da violência, da agressão. Jesus nos ensina uma outra postura. E ao ensinar esta outra postura, está nos explicando: olha, nesta missão que nós temos de salvar a humanidade, repito, fascinante, maravilhosa, mas a gente precisa estar preparado a receber, a enfrentar obstáculos. E aí, sempre segundo a sua capacidade pedagógica, Jesus vai alertando as pessoas. Ele vai dizer assim: olha, vocês sabem que os pássaros têm ninhos, as aves têm ninho, as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, como vocês acabaram de ver agora. Na Samaria, recusaram de nos dar a segurança da hospedagem. Trabalhar pelo reino muitas vezes representa isto. Você não tem aquele lugar onde você descansa, porque está encontrando oposição. Nem por isso, todavia, você deve abandonar o caminho. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, às vezes, no caminho do bem, a pessoa fica sozinha. A pessoa fica abandonada. Nem por isso fica justificado você deixar de lado. Não. A nobreza do propósito faz com que você persista. Outro detalhe importante, que muitas vezes acontece conosco, seres humanos, é que a gente se empolga, sim, com um determinado projeto, com uma determinada proposta, mas deixa para depois. No tempo de Jesus, por exemplo, apareceu um sujeito que falou para Jesus: Jesus, eu vou sim caminhar com você, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. Não é que o pai do sujeito estivesse morto, mas é uma expressão usada naquelas regiões para dizer assim: olha, primeiro eu vou esperar meu pai envelhecer e morrer, ou seja, eu vou resolver os meus problemas domésticos, depois eu vou segui-lo. Sabe, aquele sujeito que quer sim fazer o bem, mas não agora, depois. Agora eu preciso cuidar
educar meus filhos, formar meus filhos. Agora eu preciso ter uma vida econômica estável. Agora eu preciso me formar. Agora eu preciso... Depois eu vou. Você sabe muito bem, amigo, quando a gente começa a deixar as coisas para depois, este depois raramente chega. Porque a gente sempre tem alguma prioridade que a gente acha que merece mais atenção agora do que aquela que eu estou me propondo. Uma terceira dificuldade que pode acontecer neste trabalho de trabalhar pelo reino no sentido de resgatar a dignidade humana, Jesus a usa recorrendo a uma figura muito conhecida do tempo dele. Ele fala assim, olha, a pessoa que põe a mão no arado e olha para trás, esta pessoa não é digna do reino dos céus. O lavrador que ao trabalhar olha para trás não é digno do reino dos céus. Aqui a gente precisa explicar um pouco, explicitar ainda mais esta mensagem. No tempo de Jesus, o lavrador tinha que segurar o arado com uma mão e na outra vai lançando a semente. Se ele se distraísse, evidentemente, as sementes iam caindo fora do trilho, então perdia a semente. Mas também tinha uma outra lição. Trabalhar na terra é um trabalho muito exigente, sofrido. O sujeito tem que aguentar sol, tem que aguentar vento, tem que aguentar tantas intempéries. E de repente, o sujeito fica pensando, puxa vida, lá em casa, a vida é mais tranquila. O que eu estou fazendo aqui? Eu sei lá se esta semente vai dar fruto. Eu sei lá se vem chuva na hora certa. Eu sei lá se vai vir um frio que estraga todo o meu trabalho. Sabe de uma coisa? Eu acho que vou preferir o conforto da minha casa. Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, fica com saudades dos tempos antigos, ou fica com saudades do tempo de conforto, ou acha que, será que este meu trabalho vai dar fruto? Fica hesitante. Esta pessoa não serve para o reino. Hoje, com estas suas comparações, Jesus nos pede para que nós olhemos para Ele e aprendamos com Ele a proposta. Construir o reino, edificar o reino, é uma proposta abrangente. E ela merece a minha total dedicação. Talvez, um dos grandes problemas hoje é que as pessoas andam divididas. Não sabem o que escolhem primeiro. De um lado, tem essas coisas, as preferências, as exigências do mundo moderno, as tantas necessidades, os tantos apelos que são nos feitos. E de outro lado, esta proposta mais nobre. E as pessoas estacionam, ficam divididas. Ao ficar dividido, a gente não somente perde tempo, mas a gente perde também concentração. A gente não se dedica totalmente àquilo que a gente se propõe a fazer. Jesus está nos dizendo hoje a todos nós, primeiro, olhar para Ele. E ao olhar para Ele, entender
Ele veio fazer da vida um dom. A partir deste dom, salvar a humanidade. Cativados por este exemplo, aprenderemos com ele também a fazer e colocar o trabalho pelo reino em primeiro lugar. Não é que a gente vá abandonar a família, não é que a gente vá abandonar o trabalho da gente, não. É só colocar ordem de preferência nas coisas. Jesus, como primeiro valor da vida dele, colocou a nós, seres humanos, imitando o seu exemplo, fazendo com que o reino passe a ser em primeiro lugar nas nossas preferências, nós passamos a ser também missionários desta renovação do ser humano, colocar como primeiro valor da nossa vida, resgatar, devolver ao ser humano a sua original dignidade. Fascinante missão, amiga, fascinante missão, amigo, que requer, naturalmente, nossa total dedicação. Talvez, e ligado também a este pensamento, você gostaria de começar cada dia com um pensamento positivo que alimenta você a fazer do seu dia, da sua vida, um dom, um presente. Eu quero sugerir a você este livro que eu publiquei, esse livro chamado Matinas. Neste livro você encontra para cada dia do ano, independentemente do ano, um pensamento, 3 pensamentos. Um tirado da palavra de Deus, um tirado da literatura cristã e outro tirado da inspiração, da experiência da vida. Para cada dia, esses textos inspiradores. Esse livro você encontra na Livraria Católica Chama, em Araçatuba, na paróquia Santo Antônio. A paz do Senhor Jesus permaneça com você e com todos aí em sua casa.